O Estúdio News de hoje vai falar sobre o cenário de Brumadinho após o acordo com a Vale. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo Agostinho Patrus, deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Maria Dalcy Ricas, superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Sejam muito bem-vindos, deputado Agostinho, Maria Dalcy, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News para falar sobre um assunto tão importante. Eu queria começar justamente com a Maria Dalcy. Antes de falar sobre qualquer precificação sobre o dano causado em Brumadinho, é possível mensurar o estrago passado, mais de 2 anos sobre a tragédia? Vocês conseguem detectar novos problemas ocasionados pelo rompimento da barragem ou a gente consegue já mensurar exatamente o dano ambiental à região? Olha, o dano ambiental, na verdade, nunca vai poder ser mensurado. Vou citar um exemplo. Segundo o IBAMA, foram soterrados pela lama 270 hectares de Mata Atlântica. Nesses 270 hectares, milhares de animais foram mortos. Nunca saberemos quantos animais foram mortos e dificilmente conseguiremos mensurar o dano causado às populações. Ou seja, nós demoraremos anos, mesmo com essa área sendo recuperada pela Vale, para, teoricamente, voltar ao estágio antes da ruptura da barragem. Claro. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Eu queria agora falar dos valores, desse acordo. Esse acordo, ele ficou balizado em 37 bilhões de reais. Está aquém do que se imaginava, O valor pelo Ministério Público era de 54 bilhões, mas também está muito acima dos 16 milhões proposto inicialmente pela Vale. Como o senhor enxerga esse acordo? Muito tem que se falado que é um acordo para criar uma diretriz para futuros acordos. A gente, claro, espera que não aconteçam tragédias ambientais, mas para futuros acordos. Sim, Gustavo, esse tema é um tema muito duro para nós mineiros. Mesmo depois de 2 anos, nós ainda sentimos muito o que ocorreu em Brumadinho. A Maria Dalcy tem uma vida inteira dedicada à questão do meio ambiente no nosso estado, nós que acompanhamos no dia a dia como parlamentares também as atividades minerárias que acontecem especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte, ficamos muito sentidos com os 272 vidas que se perderam e também com todos os danos que foram causados ao meio ambiente, à vida das pessoas e tudo aquilo que refletiu de negativo também da imagem de Minas. É lógico que é um dano que está sendo reparado financeiramente e que pode até gerar algum fruto. Mas nós temos que lembrar sempre que é um dano advindo de um crime que soterrou as pessoas, que causou uma tragédia no nosso estado e que ainda merece ser elucidado, que a justiça ainda tem que penalizar as pessoas, penalizar aqueles responsáveis para que isso não tivesse acontecido. Os 37 bilhões, hora que falamos nesse número, nós todos... Claro, para todos nós é um número muito expressivo, mas nós torcíamos era que a empresa tivesse gastado esses valores para que não acontecesse a tragédia. Lógico, nós vamos ter também a reparação àqueles que perderam familiares, que perderam parentes, também estão ingressando, já estão na justiça discutindo outros valores. Mas é um primeiro passo, eu acho que é um acordo expressivo, no montante dos maiores da história do nosso país e que dá um balizamento, mas que sempre pouco para as 272 vidas, repito, e todos os danos que foram causados, não só ao meio ambiente, mas à imagem de Minas Gerais, do Brasil, no exterior, porque foi uma notícia que se espalhou pelo mundo, o que demonstra também um dano de imagem para todo o país e para todo o nosso estado. Claro. Eu gostaria de fazer um comentário. Por favor. Você, na pergunta, você disse que esse tipo de acordo poderia ser já um exemplo para possíveis, mesmo indesejáveis, acordos futuros. O que eu gostaria de acrescentar é que, se realmente a gente for tomar esse acordo como parâmetro, eu acho que algumas coisas dele não poderiam ser utilizadas no futuro. O principal deles é que foi um acordo. Nesse momento, eu não estou questionando se tudo que está previsto nele é justo, é correto, mas foi um acordo sem qualquer participação da sociedade.
o que é surpreendente, porque hoje com a internet você pode abrir a consulta à sociedade e ouvir o que as pessoas têm a dizer, ouvir sugestões. Talvez se isso tivesse acontecido, nós teríamos um acordo até melhor, mais justo e mais focado realmente nos danos causados pela ruptura da barragem e pela tragédia causada em Brumadinho. Claro. Maria Delcy, eu quero continuar com a senhora, porque a senhora mencionou, né, que é impossível mensurar o dano ambiental, assim como é impossível precificar vidas, como bem falou o deputado. Mas é possível a gente analisar, passados esses 2 anos, se houve a recuperação ambiental, se está muito aquém do que poderia ser e se a gente pode, de fato, recuperar tudo o que foi destruído em Brumadinho? A área que está sendo reparada pela Vale, né, principalmente nas margens do córrego Ferro-Carvão, que foi por onde a lama desceu, ela é uma área fechada, ela não é aberta à visitação. Nós sabemos que está em processo de reparação, mas o que depende, inclusive, também de licenciamento pelo Estado, ou seja, a empresa não pode fazer sem a licença concedida. Então, a gente não pode mensurar nesse momento o estágio em que está, porque isso não é aberto, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Agora, quanto a... Você me perguntou a mensuração dos danos, não foi? Isso. Ah, não, a recuperação. Olha, eu acredito que é possível se recuperar. O difícil é mensurar o tempo em que isso acontece. Porque a palavra recuperar mesmo, eu acho que ela não se aplica, porque teria que tirar toda e qualquer restinho de lama que ficasse. Isso vai ser impossível, inclusive pela lama que desceu, pelo córrego e pelo Paraupeba. Então, isso não tem como. Mas eu acho que, considerando a capacidade de resiliência da natureza, né, a capacidade de volta, ajudada por ações humanas, nós podemos... até ruim falar isso, que como o deputado disse, uma tragédia assim, que por mais que se faça, vai ser uma tragédia à vida eterna, mas nós podemos, inclusive, assim, avançar em ganhos ambientais, considerando a obrigação da Vale na região, até avançar mais em termos de melhor utilizar os recursos naturais, melhor proteger os ativos ambientais que essa região tem. Então, é dura, é tragédia, é lamentável, é triste, mas a gente não pode perder a oportunidade de, pelo menos, tirar benefícios socioambientais do que aconteceu. Claro. Deputado, eu quero pegar essa crítica, obviamente construtiva, da Maria Delcy ao acordo e analisar no sentido, se não houve a participação da sociedade justamente no acordo diretamente, a sociedade vai poder ficar de olho no dinheiro, em como o dinheiro será gasto? Óbvio que há diretrizes de acordo com esse dinheiro, para onde ir, mas a sociedade vai poder acompanhar se de fato o acordo está sendo seguido? Bem, Gustavo, são 2 questões importantes. Eu concordo plenamente com a Maria Delcy quando ela diz da participação da sociedade. Nós, na Assembleia Legislativa também, não participamos desse acordo. Não fomos ouvidos, não fomos parte em nenhum momento. Participamos depois, quando isso se tornou um acréscimo ao orçamento do Estado, e aí, por força de lei, veio à Assembleia para que essa Assembleia pudesse votar uma suplementação orçamentária. Então, sem dúvida alguma, a crítica é pertinente, deveria ter sido incluído, seja no próprio acordo, no momento do acordo, mas também por parte do governo do Estado, nas tratativas iniciais, os movimentos sociais, os representantes de entidades importantes de meio ambiente, os prefeitos das regiões atingidas, o prefeito de Brumadinho mesmo reclamou dezenas de vezes que não teve sequer assento à mesa e ao município mais atingido. Quando chega à Assembleia, nós fizemos audiências públicas, mas o mais importante é que já aprovamos na Comissão de Participação Popular da Casa e também na Comissão de Fiscalização Financeira, já que os 11 bilhões que serão aplicados pelo Estado serão fiscalizados pela Comissão de Fiscalização Financeira, mas vamos fazer, através da Comissão de Participação Popular, o acompanhamento do acordo, porque grande parte do volume dos recursos não serão executados pelo Estado. No acordo é deixado claro que é a obrigação de fazer da Vale. Então, é a obrigação de fazer em quanto tempo, com qual qualidade, com qual participação das pessoas, ouvindo ou modificando o projeto inicial de acordo com a necessidade ou com a questão ambiental. É isso que nós vamos acompanhar na Assembleia, buscar que a participação popular possa ser
mesmo depois do acordo concluído, efetiva pelo menos na fiscalização, na sugestão de novas ideias e na sugestão da melhor forma de se fazer. É um dinheiro muito expressivo, são 26 bilhões de reais que a Vale vai utilizar, e é fundamental a participação da sociedade civil organizada para que ele tenha não só um caráter também fiscalizatório, mas também contributivo, com ideias, com novas ações, com sugestões que possam melhorar, como disse a Maria Dalce, a efetividade dos resultados do acordo. Maria Dalce, eu ainda tenho alguns minutinhos antes de ir para um rápido intervalo. Eu queria fazer uma pergunta relacionada. Houve, como vocês mencionaram, dificuldade da sociedade participar, da sociedade civil participar do acordo. Passado isso, passados os problemas apresentados com a mineração em diversas áreas, as empresas, não só a Vale, mas as demais empresas mineradoras do país, elas estão mais abertas a, por exemplo, ouvir ambientalistas independentes? Há um diálogo entre você, por exemplo, Maria Dalce, e as empresas que controlam a mineração? Não, sem dúvida. Houve uma mudança bem clara de postura de empresas que antigamente realmente eram completamente fechadas mas eu acho que ainda permanece um pouquinho assim de arrogância, sabe? Eu acho que ainda precisa avançar mais. É como se elas tivessem medo da sociedade. Acho que não precisa, porque a gente tem que lembrar que nós precisamos da mineração, assim como precisamos da agropecuária, assim como precisamos de serviços, né? Então, não há porquê. O direito da sociedade participar da gestão dos recursos naturais está previsto na Constituição, né? Porque o minério, assim como a terra, assim como a água, assim como, é um bem público. Então, a cidade tem direito de participar. E da minha opinião como ambientalista, depois de tanta estrada percorrida, eu acho que o diálogo franco e aberto, para quem não tem nada a temer, ele é sempre construtivo, sabe? Agora, só complementar no que o deputado falou, a respeito da transparência, o acordo prevê que as pessoas atingidas farão monitoramento e acompanhamento. Eu me considero atingida. Não atingida pela lama, é claro, não tive nada, não tive nada, mas assim, eu me considero atingida porque atingi o patrimônio público, o patrimônio ambiental, né? Então eu considero que um bem que teoricamente me pertence também foi atingido. Então eu gostaria de acompanhar. Mas até o momento não foi disponibilizado um canal efetivo de participação da sociedade. Na minha opinião, o Estado deveria ser mais sujeito, mais ativo e criar realmente canais organizados, institucionais, para que, já que a cidade não participou do acordo, mas que ela pelo menos possa acompanhar as centenas de obras que estão previstas para ser empregado dinheiro do acordo. Eu queria saber quanto desse valor do acordo vai diretamente aos municípios atingidos. Há uma parcela desse dinheiro que vai diretamente para o caixa dessas prefeituras? Sim, os municípios que estão na bacia da região atingida vão receber investimentos de cerca de 2,5 bilhões de reais. São projetos que já foram apresentados pelos municípios ao governo do estado, que de acordo com de acordo com as diretrizes do Tribunal de Justiça, serão avaliados pelo governo do estado e, em seguida, repassados à mineradora Vale para que ela possa executar as obras. Isso nos preocupa muito também, porque, em primeiro lugar, não está claro quais as obras terão preferências, quais aquelas obras que teriam impactos já inicialmente, que seriam fundamentais de serem colocadas em prática, quais obras que diminuiriam a continuidade da degradação. Nós vimos na tragédia anterior, acontecida em Minas Gerais, em Mariana, que ao longo do tempo o Rio Doce foi sendo contaminado, teve o seu leito cheio de minério, o que dificulta também a respiração ali, dificulta toda a questão ambiental daquele leito do Rio Doce. Então, é fundamental que haja também uma visão nesse sentido, seja do critério social, ou seja, daquelas obras que vão atingir as pessoas, que vão beneficiar a vida das pessoas, seja também um critério ambiental, para que haja imediatamente a reparação de algumas áreas e o cessar do dano, ou seja, que a lama que lá existe possa deixar de continuar a ser carreado ao longo do leito do rio, porque nós sabemos que ela se espalhou por uma área imensa e à medida que chove, à medida que o tempo vai passando,
ela tende a correr pelos rios, então nos preocupa muito os investimentos, que são muito expressivos, que serão feitos em 26 municípios, de cerca de 2,5 bilhões de reais, e que serão todos executados pela Vale, mas não se existe o prazo para início das obras, o prazo para a finalização dessas obras. Por isso que disse a Maria Dalcia é fundamental. Sem o acompanhamento da população, sem a cobrança por parte da população, acaba ficando a bel prazer daquele que causou o dano, que é a mineradora, definir o melhor momento para ela e não o melhor momento para a sociedade, para que as obras possam acontecer. Maria Dalcia, eu quero pegar uma fala do deputado e até que a senhora explicasse também uma outra pergunta. Primeiro, o deputado fala justamente dos impactos sociais. O quanto um desastre ambiental impacta na sociedade ou de que forma ele impacta nessa sociedade que vive, por exemplo, na bacia que foi atingida pelo desastre de Brumadinho. E segundo, eu falei e te perguntei no primeiro bloco sobre o diálogo com as empresas e o diálogo com essas prefeituras, que normalmente são prefeituras pequenas, que ficam à mercê muito dessas empresas que trazem dinheiro e prosperidade. Há um diálogo entre ambientalistas e há preparo das prefeituras para lidar com essas Olha, essas prefeituras, em maior parte, poucas têm estrutura na área ambiental. E muitas vezes, quando tem, por exemplo, conselhos municipais de meio ambiente, eles são completamente dominados politicamente pelos prefeitos. Alguns municípios têm algumas organizações não governamentais organizadas que conversam, mas assim, não é, eu confesso a você, não só por esses fatores, mas também pelo fato, por exemplo, vou pegar a ANDA, a organização da qual eu faço parte, que eu sou militante. Nós não temos estrutura para conversar, para dialogar com todas as prefeituras. Isso seria impossível. Mas realmente, assim, pegando o que você falou, e que o deputado falou, agora a Assembleia decidiu, né, que o dinheiro será dividido, a parte dele será dividida pelas prefeituras, não é isso, deputado? Sim. Pois é. Na verdade, é o seguinte, sabe, uma coisa que incomoda nesse acordo é que estão previstas muitas coisas que não chegou um pingo de lama. Está previsto construir ponte lá em cima, em Manga, lá em cima, lá quase na Bahia. E nós sabemos que não chegou e não vai chegar. Inclusive porque a lama que desceu aqui é muito menos, a que desceu da barragem de Fundão e Mariana é muito, muito maior. Então, assim, o acordo virou, de certa forma, um instrumento político e econômico na mão do Estado de Minas Gerais, na mão do governo de Minas Gerais. Eu não estou querendo dizer que tudo que foi previsto no acordo seja ruim, que não haja coisa boa, de jeito nenhum. Mas, assim, nós tivemos um dano ambiental, social bem localizado. Então, quando você pergunta os prejuízos para a sociedade, a região metropolitana de Belo Horizonte depende do Rio Paraopeba para ter água. O Rio Paraopeba já estava em processo muito ruim antes do desastre. O desastre ia piorar ainda mais a qualidade da água. Então, veio piorar, então, o serviço da qual a sociedade depende. Então, eu entendo que uma das coisas prioritárias que tem que ser feita com esse recurso é recuperar verdadeiramente o Rio Paraopeba. E isso passa, inclusive, pela mudança das administrações municipais, que são também responsáveis pela degradação, seja jogando esgoto, seja permitindo ocupação de áreas de risco, ocupação das margens dos cursos, da água, das nascentes. Então, isso atinge toda a sociedade. Por isso que eu falei que eu também sou atingida. Não tive nada a ver, não tive prejuízo nenhum. Eu sou atingida enquanto um dano ambiental dessa magnitude até a mim prejudica potencialmente, porque eu também dependo da água do Rio Paraopeba ou de afluente da sua bacia. Claro. Maria Dulce, eu questionei justamente isso porque, infelizmente, muitas pessoas não conseguem fazer essa conexão, né? Que o ambiente acaba afetando você e pessoas que estão em cidades grandes, que estão distantes de áreas de mata. Mas, enfim, eu quero pegar um ponto da Maria Dalcia, deputado, que ela fala justamente sobre obras que, se você olhar, não tem nada a ver com a tragédia. Uma delas é o rodoanel que vai ser construído, o rodoanel metropolitano de Belo Horizonte. Isso incomoda os deputados de alguma forma? A Maria Dalcia usou o termo que foi um acordo, acabou indo por um viés político. Isso incomoda a vocês e seus colegas desse dinheiro ser usado numa coisa que não foi atingida diretamente pela lama?
Sim, o que acabou acontecendo, Gustavo, e que a gente entende pela magnitude do acordo, ou seja, pelo volume expressivo de recursos, acabou se utilizando recursos também em outras áreas, com a visão de que o acidente ocorrido, a tragédia, o crime ocorrido, muito mais do que um acidente, o crime que aconteceu, causou também um impacto econômico ao Estado como um todo. Ou seja, ele diminui a arrecadação, ele dificulta a produção no nosso Estado, e isso leva também como colocou muito bem a Maria Dalce, este dano a outras áreas do Estado, ou seja, se diminuiu a arrecadação, se diminuiu o investimento por parte do governo do Estado, por parte do governador Zema, nas áreas sociais, na educação, na saúde. O montante é muito grande e as ações estabelecidas no acordo foram sendo adicionadas porque o valor cresceu, ou seja, se focou primeiramente, é o que a gente escuta, na questão do Paraupeba, na questão local, e como os valores foram crescendo, começou-se a se colocar recursos em outras áreas, como na questão do Rodoanel, que você citou muito bem, Gustavo, que é um anseio antigo da sociedade mineira, mas que tem pouco a ver com a área atingida. Assim como citou a Maria Dalce, de pontes que estão sendo construídas e que serão construídas no norte de Minas, que estão a centenas de quilômetros do local da tragédia, do local do crime. Portanto, acabaram sendo novos investimentos apresentados pelo Estado e a Assembleia de Minas não tinha autoridade de criar novas áreas ou novos recursos a ser colocados. Nós tínhamos uma amarra de que era um processo e um acordo judicial transitado em julgado e que, por isso, nós não poderíamos mudar o seu objeto. O que a Assembleia tentou fazer é alocar melhor esses recursos, porque entendiam que tinham algumas áreas que não precisariam do volume total de recursos e outras que necessitariam de um pouco mais de investimentos. Deputado e Maria Dalce, eu tenho só mais alguns minutinhos, mas eu queria fazer uma última pergunta para ambos, começando com o deputado. Deputado, muita gente faz a confusão e eu queria que o senhor explicasse. Esse acordo impede ou não impede que acordos individuais sejam tomados ou ações judiciais de indivíduos que perderam parentes ou indivíduos que têm questões trabalhistas com a Vale? Isso impede que eles recorram à justiça? De maneira nenhuma. Esse é um acordo feito aos danos causados ao ambiente, causados ao Estado de Minas Gerais e protege que cada um deixe explícito dentro do acordo assinado entre as partes de que os processos que tramitam na Justiça de indenizações individuais a famílias, seja por mortes, seja também por danos causados em fazendas, em áreas de produção, em pousadas que foram atingidas, não tenham nada a ver com esse valor. Portanto, continuam tramitando não só as ações individuais, mas também as ações das empresas que foram atingidas, ou das fazendas, ou dos trabalhadores que foram também afetados por essa tragédia que envergonha Minas Gerais, que nos deixa triste de termos vivido num momento tão difícil para o Estado, que atravessa dificuldades e que passou por mais um problema que nos causou, acima de tudo, as 272 mortes. Só antes de terminar, eu quero só dizer, Gustavo, que nós aprovamos na Assembleia que todas as obras, todas as intervenções que forem feitas têm que constar lá, que são do recurso da morte de 272 pessoas. Porque senão nós vamos ficar comemorando pontes, comemorando obras em locais A, B ou C, mas ali aquele dinheiro vem manchado de sangue, vem manchado do sofrimento de dezenas e centenas de famílias. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. E agora eu quero passar a palavra para Maria Dalce, com uma pergunta que eu acho que é difícil de responder. Mas passado o que passou, é possível acreditar, eu, um cidadão que não tenho nada a ver, não entendo nada de ambientalismo, não entendo nada também de mineração, que as duas coisas podem caminhar juntas? Ou isso é um sonho
utópico? Na minha opinião, como ambientalista, qualquer atividade econômica, e nós precisamos de todas elas, nossa sociedade não vive das atividades econômicas, elas são passíveis de serem feitas da melhor forma possível. No que se refere especificamente à mineração, eu penso que tem duas perguntas que devem ser feitas sempre antes, né, de abrir uma mina. Como, onde e como. Há locais em que o valor ambiental, cultural, paisagístico, histórico é maior do que os benefícios que possam ser gerados, né? Mas há locais em que é possível que a mineração seja feita com responsabilidade. O que a gente espera é que depois de duas tragédias me pergunto a redundância, tão trágicas, tão cruéis que aconteceram, que a gente realmente avance nesse sentido, de como e onde. Porque isso é fundamental, realmente, para balizar qualquer intervenção no meio ambiente natural, né? E sem o qual, sem o recurso que a natureza nos oferece, não adianta ter atividade econômica. Não gera, o trabalho humano sozinho não gera riqueza, ele só gera riqueza se apropriando dos recursos naturais que a natureza oferece. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para falar duas coisas. Primeiro, é o seguinte, que é uma contradição, um paradoxo, que o dinheiro do acordo seja destinado também a obras que podem também trazer graves danos ambientais. Por exemplo, está previsto pavimentação de N estradas. Está previsto até um projeto de segurança hídrica na região metropolitana do Vale do Aço, que está lá na região da tragédia de Mariana, mas vai ser feito também com dinheiro aqui de Brumadinho, outra bacia. Então, assim, tem muitas coisas previstas que podem... As estradas, por exemplo, as estradas nós sabemos, e a Amazônia, infelizmente, é o pior exemplo, que elas trazem efeitos radiais, se não forem tomadas providências seríssimas. De atropelamento de fauna, de aumento de incêndios, geração de lixo, de invasões, de ocupação urbana, de tudo. O anel rodoviário, sem questionar a necessidade dele, em absoluto, se ele não for bem pensado, e ele foi anunciado já de forma definitiva à sociedade, ele poderá trazer impactos ambientais gravíssimos. Vou citar, por exemplo, no vetor norte de Belo Horizonte, onde nós temos um patrimônio esperológico, arqueológico, paleontológico, histórico, mundial, né, onde foi descoberto a presença humana há mais de 12 mil anos. Nós agora estamos conversando com o governo do Estado. Mas, assim, se não forem tomadas medidas, o anel viário causará uma tragédia ambiental. Então, nós estamos usando o recurso de uma tragédia para financiar outras tragédias. Isso não é correto. Aí, deputado, como presidente da Assembleia, eu me permito lhe dizer o seguinte, que eu acho que dificilmente seria um serviço melhor prestado à sociedade, de maior magnitude do que realmente criar um canal de acompanhamento para que esse dinheiro chegue realmente ao seu objetivo final, que ele seja bem empregado na área social, que ele seja bem empregado na área ambiental e que ele não gere novas tragédias ambientais. Maria Dalci, obrigado pela participação e que bom que a gente tem essa conversa, pode falar sobre o assunto para justamente ficar atento como sociedade. Deputado, a Maria Dalci citou seu nome, então antes vou dar toda, claro, a delicadeza que o senhor responda justamente esse questionamento da Maria Dalci de canais, para que a gente possa acompanhar esse dinheiro, a destinação dos valores, correto? Sim, e a sugestão da Maria Dalci já está aceita, nós já começamos a discutir na comissão de participação popular, mas vamos estender, sem dúvida, Maria Dalci, na Assembleia, onde é a casa da população, onde estão as discussões, a sociedade civil tem espaço, tem voz e tem vez. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o deputado Agostinho Patrus, deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Maria Dalci Ricas, superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e pelo nosso podcast, tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!